Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai ter um bate-papo incrível, a gente vai falar sobre esse livro aqui, Primeiro Voo, a incrível história de Mila e Wilson. Já curte, compartilha que vai ser porrada. Eu vou apresentar para vocês aqui os convidados de hoje. Cícero Lima, jornalista, escritor, editor de das revistas Duas Rodas, Globo, Abril, autor de livros de motociclismo, entrevistador e organizador desse livro aqui. Lucas Schiavano atua na área de vendas da Mila Moto Honda, parte da terceira geração da família dessa história aqui que a gente vai contar hoje. O neto do Wilson e Mila. Vai ser porrada aqui esse episódio, tá? Gente, prazer ter vocês aqui, uma honra. Obrigado pelo presente. Fiquei feliz, honrado, sabendo que não vai ser distribuído. Vocês vão entender por quê depois. Acabei de apresentar vocês de uma maneira muito formal, né? Cheio de repertório e tudo mais, mas queria saber assim, quem que são vocês mesmo na essência, no dia a dia? Conta um pouquinho quem que é o Cícero e quem que é o Lucas. Eu prefiro que o Lucas se... Lucas começa? Bora, primeiro. Jogou a bola pro você, Lucas. Já passou, né? Tudo bem, eu sou o Lucas Schiavano. Sou, como você já disse, neto do Wilson e da Mila, filho do Doca, né? Boa. Hoje eu sou um cara que cresci no mundo do motociclismo, cresci no mundo ali das concessionárias, né? E basicamente tenho uma paixão pelas motos, pelos esportes, seja radicais ou não. Tá. Você vai ver que no livro a gente fala bastante de esportes radicais. Tá. Então a gente tem um pouquinho dessa sangue Schiavano, eu gosto de falar. Tá então bom. Isso é passado de geração em geração. Porque seu vô é piloto de avião. Isso. Foi piloto de avião, paraquedista. Minha avó também foi paraquedista junto com ele. Que legal. Então é uma história assim bem aventureira. Né? Muito bom, muito bom. E o Cícero? Quem que é o Cícero no dia a dia? Cara, a minha história ela é um pouco longa, né? Esse ano eu faço 6.5. Tá. Então eu peguei muitas transições aí, tanto desse país quanto... da história do motociclismo, que é a minha paixão. Minha paixão é motociclismo e o mundo de quadrinhos. E eu também já fui livreiro na década de 80. Então eu curto muito livro, né? Já fiz alguns livros de arte, né? Que nem você citou, na época da revista Duas Rodas. Trabalhei com quadrinhos na Abril e também na Globo. E eu tive a sorte, né? Do Doca me chamar em 2024 para contar a história da família, né? Por isso que eu pedi pro Lucas aqui representando a família, né? Porque é uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo é um prazer, né? Mas você consegue fazer isso a partir do momento que você tem certas vivências, né? Não dá para você chegar numa pessoa de idade como a sua tia, como é que era seu irmão? Não, você tem que ter todo um tato, juntar tudo isso, mas acho que isso daí a gente vai conversando e aí vai dar para descobrir um pouco quem é o Cícero, porque na verdade eu não sou ninguém, eu sou o cara que contou a história. Tá bom, você é o cara que reuniu tudo e chegou nessa obra aqui que eu mostrei para vocês. Muito legal. Escrevi com a ajuda de um time por trás que na medida do possível eu vou falando. Muito bom, muito bom. E quem foram, então, o Wilson e a Mila? Assim, como é que... Contar um pouquinho da história deles, quem são, assim, qual que é a trajetória ali de vida, negócios. Acho que você mergulhou isso para contar o livro, mas acho que é legal até para a audiência conhecer a história deles. Quem chegou na Mila Moto há 5 anos, há 10 ou 20 anos, conheceu o seu Wilson e mais recentemente conheceu a Dona Mila. E assim, a Dona Mila é aquela pessoa que te cativava com o olhar, com um sorriso, uma comerciante de mão cheia. E o Wilson era um empolgado, né? Uma pessoa empolgada. E essa empolgação vem lá de trás, lá de 1968, 1969, quando eles se casaram. Mas antes disso... Eles já eram empolgados, porque a Mila era paraquedista em 1967, 1968, que era uma coisa muito rara no Brasil. Uma das poucas mulheres, né? A primeira paraquedista oficial do Brasil foi a Ada Rogato, em 1940 e pouco. Né? E mais do que isso, essa trajetória da Mila
ela brigou com questões de machismo, né? A mãe dela, você vai ver no livro que teve bastante disso daí. E por outro lado, o Wilson era um galã, né? O Wilson Eu vi aqui, parece um ator de cinema americano. Bonitão. Ele era instrutor de paraquedismo e eles se conheceram na escola normal, a escola rural normal, no interior de Piracicaba, né? Então, assim, parece um roteiro de filme. A vida deles parece realmente um roteiro de filme. Que legal. Né? E eu que curtia quadrinhos, falei, cara, parece a história do Indiana Jones. Um avião paulistinha. Então tem vários tópicos. Que legal, cara, que legal. E como que surgiu essa história? Foi seu pai? Quem que pensou em chegar... Vamos escrever um livro da família, assim, né? Do legado. Como é que surgiu? Como é que chegou nessa história aqui? A ideia é que ele já, nos 40 anos de Milamoto, ele já queria fazer um livro. Só que por conta da pandemia, a gente teve um atraso ali no processo, tudo mais. Acabamos focando nossos objetivos em outras coisas, né? E depois do falecimento da minha avó, veio a urgência, né? Para fazer esse livro, para não contar a história da empresa, mas a história dos meus avós. A ideia é que a gente tenta trazer o legado deles, porque lendo o livro você vai perceber que é uma história de superação. Eles estão ali... vieram de uma família mais simples, né? De uma área mais simples, como ele falou, rural, para uma cidade grande. Piloto de avião que estava tentando expandir os negócios. Minha avó que cuidou durante vários anos de um armazém, né? Que praticamente comercializava de tudo. Tá bom. Então, foi uma junção dos dois ali. E a história é muito bonita e tem que ser contada. A gente tem 45 anos de Milamoto. Então, basicamente, é o nosso trabalho manter o legado deles. Tá bom, que legal. Foi um momento importante, né? Um momento interessante. Quando eu recebi essa incumbência do Doca, e eu lembro que quando eu entrei a primeira vez na casa deles... Doca, né? É o pai do... É o pai, é o pai do Lucas. É o Everson, né? Everson. O filho... Para os íntimos, Doca. Para os íntimos, Doca, boa. O primeiro filho deles é o William, né? E o segundo é o Doc. Legal. Né? E só esses dois, né? Depois vieram os netos. E foi interessante porque você tem que mergulhar. E como é que você escreve? Né? Como é que você resgata essa história? Primeiro, você tenta conversar com as pessoas, né? Aí você começa a entender que, por exemplo, os homens se cuidam menos que as mulheres. Que boa parte dos amigos dele daquela época já tinham falecido. Né? E tinham as mulheres. Muitas mulheres já não lembravam mais das histórias. Aí que eu fui mergulhar em documentos, né? O que saiu em jornal, o que saiu em revista, os próprios documentos pessoais, fotos, né? A gente começa aí. E teve um momento muito importante nisso daí, que foi o seguinte. A pessoa que cuida de marketing lá da Milamoto, que é o Fabiano Godoy, ele teve um cuidado de fazer uma gravação de 1h30 com a dona Mila. E a dona Mila ia contando os detalhes. Fabiano, hoje eu vou falar do paraquedismo. Hoje eu vou falar como é que era o armazém da minha família. E aí, isso daí foi muito importante para que eu conseguisse resgatar em cima do áudio dela as próprias histórias. Então, assim, esse é um conselho que eu deixo, você quer perpetuar uma história, grava pelo menos um áudio. Que em cima desse áudio você consegue fazer. A maioria, né, quando eles patrocinaram o show da Rita Lee em 1980. Caramba, olha isso. Minha esposa, ela é apaixonada pela Rita Lee. Então, quando a Rita Lee... Meu sogro também. Quando a Rita Lee veio tocar aqui em Jundiaí, eles patrocinaram. Isso daí eu escutei do áudio da própria dona Mila. E tem aí no livro uma foto da Rita Lee, que eu comprei nós compramos do arquivo do Jornal Estado de São Paulo, mas do lado tem a fotinha dos dois filhos deles desfilando. Teve um pré-desfile. Antes da Rita Lee entrar no palco, subiram 2 motos e teve um desfile de roupas da Honda. Então, assim, é legal, né, que você ter esse documento em áudio, né? Então, assim, é super importante. Olha que curioso. Teve uns 3 episódios atrás, eu acho, que é o do Rodrigo, aqui de Jundiaí, inclusive, e ele fez o caminho de Santiago de Compostela, entre a França e Espanha. E ele fez exatamente isso. Chegou um determinado momento do caminho, eram 30 dias de peregrinação.
ele começou a gravar áudio pra ele mesmo. Começou a gravar áudio, o que ele tava percebendo, as coisas que ele tava sentindo, o que ele tava olhando, bateu várias fotos. Fez um livro com base nos áudios. Ele começou, depois que passou um tempo, ele falou, cara, acho que eu vou contar essa história. Ele começou a revisitar, começou a ouvir os áudios. Ele tinha acho que 6 ou 7 horas de áudio, somando tudo, do Caminho de Compostela. Ele pegou, transcreveu, né, deu uma estruturada, né, para montar o livro, mas é interessante que eu como jornalista, né? Uhum. A dona Mila, ela teve um relato que ela falou assim, inclusive na pandemia, eu fiquei na nossa casa, né, que é a chácara onde eles moravam, aí limpei um monte de coisa, organizei tudo e limpei um monte de coisa. Umas cartas antigas eu joguei fora, eu falei, nossa, meu Deus. Quase morreu do coração de história. Você imagina essas cartas. Nossa, te valia ouro isso aí. Porque eles eram muito apaixonados. Tá. Né? O Wilson era apaixonadão na Mila e a Mila apaixonadaça. Se você vê nas fotos do casamento, tem aquela cumplicidade, uma cumplicidade que durou. Tá, até o final. Até o falecimento do seu Wilson. Assim, muito amor, sabe? E uma paixão que superava os problemas, porque eles tiveram muitos problemas. Quem passa hoje na Mila Moto, vê aquilo lá, não imagina o que tem por trás ali. Sabe? Problemas assim, desde socioeconômicos do Brasil, até problemas de saúde. E outra, no mercado, o mercado de moto é um mercado dominado por homens. Total. Quando começou a concessionária, o Wilson, né, ele já era piloto comercial e atuava na Varig. Então, ele não ficava na concessionária. Não é que nem hoje. Hoje você tem uma escala de voo. Não, cara. Ele saía de um, ia para outro. E a Mila que ficava ali cuidando dos filhos, né? Cuidando dos meninos e cuidando da concessionária, num ambiente totalmente masculino. Total. E não teve boi. A dona Mila era, sabe, assim, pau, pedra, pedra e aquele sorrisinho dela, né? Quebrava todo mundo, bicho. Entendi. Que legal. E quanto tempo demorou para acontecer tudo isso? A pesquisa, né? O Doca teve a ideia, falou com você, aí você começou a pesquisar, até pra gente chegar na obra hoje. Quanto tempo durou tudo isso? Olha, foi exatamente 1 ano. 1 ano. Exatamente 1 ano. Até a gente sentar, né? Achar o caminho do livro, assinar o nosso contrato, começar a trabalhar, foi 1 ano. Até, assim, a festa de lançamento, né, que foi dia 6 de junho, às 17 horas o livro chegou na concessionária. Olha. Pra você ter uma ideia. Do começo foi até... Corrido. A princípio nós queríamos... Porque era a data para comemorar os 45 anos, ou não? Isso, a data exata de comemorar seria dia 8 de março. Que foi o dia da inauguração da concessionária. No Dia Internacional da Mulher, né? Em homenagem à Mila. Isso. Tanto que o foi Wilson... inaugurado nesse dia? Nesse dia por conta disso. O Wilson, ele falou assim, concessionária vai chamar Mila Moto. Em sua homenagem. Mila Moto em sua homenagem. Caramba, que sensacional. É uma história o nome é incrível a história. É incrível a história. Do primeiro voo, né? E dessa pesquisa sua... que mais... Teve alguma coisa que foi surpreendente, assim? Na hora que você mergulhou, você começou a pegar documento, foto, porque eu vi aqui que tem... Cara, muita imagem, muita história. Tem algo que você não imaginava e te surpreendeu nessa jornada? Cara, tem um detalhe, assim, o Doca já tinha me falado. Olha, meu pai, por ser aviador, é muito criterioso. O aviador meia boca, ele não dura. O aviador, ele tem que ser criterioso. No erro zero, né? Erro zero. Não tem como. E eu, legal. Mas à medida que eu fui mergulhando, né? Que eu fui lá na Santa Clara, né? Que é a chácara, o escritório dele. Cara, quando eu achei uma nota fiscal de abastecimento de avião em 1970, lá no interior de Goiás, quando eles foram trabalhar a primeira vez... Falei, cara, é impressionante. É impressionante. Aí, assim, o critério, o quanto ele era criterioso nos arquivos, né? Assim, em guardar as notas, em guardar os documentos. Por exemplo, eu queria ver como era a evolução dele como piloto. Pô, aí achei todos os crachás dele. Por exemplo, esse daqui é um crachá
dele na VASP. Na VASP. Nossa, VASP. Né? Tá. Então, assim, isso daí facilita muito o trabalho da gente. Foi realmente surpreendente de achar tudo isso e conseguir colocar no livro. Então, assim, quem acompanha o livro vai poder, por exemplo, saber como é que foi a evolução da aviação brasileira. É só Dá para você saber. Entendi. Dá para você saber. Por exemplo, a primeira nota fiscal de venda da moto. Tá aí, a primeira nota. Foi a dona Mila que escreveu. Que página que é? Você lembra? Não? Acho que é o capítulo começo ou no final? 8. Capítulo... Lá pro final. Lá pro final. Onde tá? Não. Mais ou menos no capítulo 8. Deixa eu achar aqui. Capítulo mais 13. Mais pra trás. É quando começa, né? 10. Aí. Mais 9. mais pra frente. Aí mesmo. Nesse capítulo. Nesse capítulo que você tava. Nesse que eu tava aqui? Isso. Vai mais pra frente. Quando eles inauguram, mais um pouquinho pra frente. É quando eu falo de... Mais pra frente. Não. Né? No próximo capítulo. No próximo capítulo, isso. Quando eu falo de economia. Nossa, o Marabá, cara. Aí eu falo Eu ia no cinema, minha tia me levava a ver filme no Marabá. Isso daí é como era Jundiaí na época, Sim. né? Que era... Ó, Rita Lee. Então, isso. Ali, ó. Que eu tô... Aqui. Ó, os dois. Os aí. dois Deixa eu pequenos. mostrar aqui pro pessoal que tá ali, ó. Ó a Rita Lee aí. O próximo capítulo, eu falo das dificuldades econômicas. Aí, ó. É o inimigo silencioso, que eu falo da inflação. Aqui, ó. Isso. Essa foto foi tirada, inclusive, se não me engano, no ano que ela faleceu. No começo do ano que ela faleceu. Olha o mercado vazio, cara. Tá, legal. Então, assim, esse critério com documento, esse critério com cuidado, ele saiu do coração do Wilson e se implementou na Milamoto. Entendi. Né? E é legal que à medida que você vai pesquisando fotos, e ele gostava muito de fotografia. Tá. O Wilson gostava de registrar. Tá bom. Né? Isso facilitou muito para a gente poder fazer o trabalho, né? Mas teve uma coisa que me surpreendeu, que foi o seguinte. A Mila, né? A dona Mila e a família cuidavam de um armazém. Né? E esse armazém, ele tinha para ele ser feito, para ele ser construído, a mãe da Mila, né? Como é que chama? Rosina, a dona Rosina, teve que ir contra os costumes dos anos 40. Tá. Por quê? Como é que, né? Eles são da área rural de Piracicaba, e como é que era? Por exemplo, o filho casava e ia morar dentro da fazenda do pai. Tá. E ali ele continuava trabalhando, ele constituía uma família e ele tinha que viver sob a tutela do pai. E a mãe da Mila falou, não, eu quero que a gente tenha a nossa vida. Caramba. Acho que ela deu 30 dias. Ou em 30 dias você aluga uma casa, a gente vai morar em outro lugar, sem estar sob as ordens do seu pai, ou acabou o casamento. Cara, deu 30 dias... Ele não alugou, ela pegou as malas e foi embora. Voltou pra casa da mãe. Cara... É mesmo? Então, assim, esse sangue comerciante e esse sangue, assim, de posição da mãe da Mila passou pra ela. Com ela certeza, foi assim até o final. E é isso que essa também é a minha próxima pergunta. Porque, por exemplo, se a gente pegar ali, a gente tá falando aqui de anos 70, 60, 70, 80, né? É um ambiente mais machista, mais conservador. Como é que foi não? Vou melhorar minha pergunta. O que representou, talvez, para dona Mila ser dona de uma empresa de motos no ambiente masculino? Eu imagino que teve, cara, muito assim... resistência, talvez, né? Como é que foi essa história, assim? Como que ela sofreu, cara, de alguma maneira, retaliação, entre aspas? Como que aconteceu isso? Porque é muito diferente, né? Hoje, tudo bem. Agora, se a gente voltar lá atrás... Como é que era isso daí? Você lembra como é que era na concessionária? Aí depois eu vou te falar. Aí eu vou falar lá atrás como é que era. Eu lembrando que eu passei com a minha avó sempre foi uma pessoa que era vista dentro da concessionária como uma estrela, né? Pessoa, onde ela passava o pessoal... Dona Mila chegando. Minha avó sempre foi uma pessoa muito vaidosa, então
sempre muito bem elegante. Tanto que nessa arrumada. foto aqui ela tá super arrumada. Super arrumada. Então, assim, sempre prezou muito pela sua aparência. Eu acredito que pode ser um dos motivos também dessa época. Eu acho que a aparência nessa época dava uma credibilidade maior também pra ela. Entendi. E minha avó sempre foi uma pessoa muito pulso firme. Tá. Então, é aquela pessoa que não levava desaforo pra casa, né? Tá. Então, assim, eu acredito que, embora tenha as dificuldades da época, ela enfrentava tudo de peito Tirava de aberto letra. e queixo erguido, né? Que legal. Eu acredito nisso também, mas assim, lá atrás, eu cheguei a conversar com ela e eu escrevi uma matéria sobre a Dona Mila, bem lá atrás, que eu chamei, o título da matéria era Dama de Ferro. Dama de Ferro. Forte, ela era nome muito forte, Tá. muito forte, muito decidida. E eu perguntei, Dona Mila, como é que é lá na Sorronda, né? Você foi na Sorronda Sim, até hoje, sim. a Sorronda só tem homem. A Sorronda é a associação dos concessionários Honda. Dos Tá bom. concessionários Então, é basicamente uma associação que Tá. gerencia, né? Legal. E o que acontece? Tem fotos dela que só tem ela de mulher, aquele monte de homem, Tranquilo. tranquilo. Ela nunca teve problema e nunca deu, entendeu? Assim, sempre foi uma coisa muito profissional, tanto o ambiente quanto ela. Então, assim, o Brasil era um país machista, mas eu acho que quando a mulher conseguia se posicionar, né, os caras sabem que, Tirava o pé. pera lá, tirava o pé, né? Inclusive, se eu não me engano, foi em 2019 que a Sorronda fez 30 ou 40 anos, agora eu não vou... A gente teve uma comemoração, então todo ano a gente tem uma reunião da Sorronda, onde os concessionários se reencontram, né? Tá. E nessa de 2019 ela foi homenageada pelo próprio diretor regional da Caramba. Honda no South America, né? Entendi. América do Sul. Isso por ser uma das primeiras, se não, acho que ali é a primeira Talvez a primeira... A primeira da América Latina ser uma mulher dona de Que é concessionária. titular, né? Em concessionária a gente chama de titular da concessionária. Porque o marido dela, o Wilson, estava viajando, né? Sim, No começo e era era isso. muito interessante, porque isso daí ela falando, e tá aí no relato, eles se falavam por rádio amador. Nossa. Ele lá em Manaus, voando para Manaus, e se falavam por rádio amador. Então ela falava assim, às vezes alguém vier comprar uma moto aqui, aí eu chamava ele no rádio amador, aquele barulho do avião, que moto que é? Que ano que é? Como é que tá a condição da moto? Você acha que a gente deve comprar, não deve comprar? Por quê? Ela falava assim, na época ele já tinha um bom salário, porque o aviador ganhava, era uma profissão assim, glamourosa, mas o salário dele era para cuidar da casa, era para cuidar da família. Tá. Então não tinha essa concessionária que ela cuidava na maior parte do tempo, tinha que andar com as próprias pernas e tinha que garantir. Tá. Né? E tem um detalhe legal que eu também relato aí no livro, que, por exemplo, ele pousava em Congonhas e ele tinha um caminhãozinho, um F4000. Tá. Enquanto todo piloto descia com aquele glamour, com aquela coisa, subia no carro, subia no táxi, ele subia no caminhão, passava na sede da Honda lá em São Paulo, carregava as motinhem,as e trazia pra loja. Aproveitava a viagem, né? Tá, logística, né? Tô ali já. Cara, não tinha essa, assim. Quem olha de fora, nossa. Não, mas isso é a vida real do empreendedor, vida né? real de empreendedor. Vida real, cara. Não tem essa. Então, assim, eu digo que esse livro, falo pro Lucas, falo pro Doc, falo pra você também, que assim, esse livro é de um casal empreendedor, aventureiro e apaixonado pela vida. Então, assim, tudo que eles tiveram que superar foi com base nisso. Se não tiver tenacidade, esquece. Tá. Se o Wilson não fosse extremamente teimoso e competente, ele não era piloto. Tá. E se ele não fosse piloto, eles não teriam aberto a concessionária. Porque boa parte da história da concessionária também está ligado a um voo. Se quiser, eu já te conto agora. Conta agora, já então, que eu tô curioso. Na verdade, acontece o seguinte. O Wilson, ele fazia uma rota, acho que com Boeing 727, São Paulo, Brasília e Manaus. Tá. E a fábrica da Honda é em Manaus. Né? Quando eles moravam em Indaiatuba, que eles moravam em vários lugares, né? Quando eles moravam em Indaiatuba, a Mila tinha uma CGML, um modelo de moto. Tá.
Aí ela pensando o que ia fazer e tal. A vida já estava mais ou menos estabilizada, mas ela nunca gostou de vida estabilizada. Ela falava assim, eu tenho uma ideia, eu jogo pro Wilson, o Wilson dá um jeito e a gente toca pra frente. Aí elas foram numa concessionária em Campinas para fazer a revisão da moto. Chegando lá, ela falou, cara, que legal, hein? Bem que a gente podia fazer uma concessionária Honda. E ela lançou pro Wilson, o Wilson, vamos pensar, tal... E num desses voos, em um dos voos do Wilson, naquela época, não sei se você chegou a pegar isso, era comum o comandante chamar algumas pessoas para ir na cabine, para acompanhar o voo. Era uma coisa... Era mais tranquilo. Depois que mudou, porque teve sequestro... Depois do 11 de setembro acabou isso daí. É. E num desses voos, o Wilson ficou sabendo que o presidente da Honda estava indo para Manaus. Aí ele falou, deixa, né? Deixa. Aí ele chamou a aeromoça, a comissária, falou, eu queria que o presidente da Honda voasse aqui comigo. Aí o presidente foi, os comandantes conversaram, tudo. Aí ele falou dessa vontade de montar uma concessionária em Indaiatuba, né? E aquilo chamou a atenção do presidente também. Porra, o cara é piloto. Se ele é piloto, ele é criterioso. E para ser concessionário, ele tem que ser criterioso. E foi juntando as coisas. Aí eles conseguiram a concessão. Foi uma das últimas concessões, né, naquele modelo. Foi para Indaiatuba, mas depois o pessoal, a Honda, né, falou, acho que Indaiatuba ainda não comporta, mas vamos para Jundiaí. Aí que eles mudaram para Jundiaí em 79. Tá. Que foi, mas tudo por quê? Por causa do voo, né? Não, mas olha que interessante a visão de negócio dele, né? Sim. Tipo assim, traz o cara aqui que eu vou bater um papo com ele aqui. Oportunidades, né? Oportunidades. A gente tá conversando lá embaixo. Você não, assim, a oportunidade, ela passa na porta. O não a gente já tem, né? Total. Cara, aquilo que eu te falei, né? Eu já fui livreiro, cara. Vendia livro na época que a importação era proibida no Brasil, né? Tá. Então eu vendia livro importado, ia nas agências, tudo. E às vezes eu vi um livro, né? Eu falava, esse livro vai interessar para aquele cliente. Eu levava para ele. E o cara falava assim, como é que você sabe? Como é que você sabe? Porque você analisa o perfil. Então, assim, total. Oportunidade, né? Você não pode... Eu tô estendendo um pouco nesse assunto, porque eu sei que a sua... Boa parte de quem assiste esse podcast também é ligado nessas questões de oportunidade. Total. Não, você vê que, por exemplo, às vezes uma pessoa despercebida não ia pegar essa oportunidade aí, né? Sensacional, sensacional. Ô Lucas, e aí eu imagino que você chegou a trabalhar um tempo com a sua avó, né? Como é que foi, primeiro, conviver e depois trabalhar com a sua avó na concessionária? É bem bacana. Primeiro que minha avó sempre foi uma pessoa muito amorosa. Então, assim, a gente, desde pequeno, isso é uma coisa que eu contei pro Cícero na época que a gente estava escrevendo o livro, que ele deu bastante risada, inclusive, que era quase que um ritual. Quando eu era criança, eu chegava na loja, né, com meu pai ou com a minha mãe, independente de quem for. A primeira coisa que a gente fazia era subir correndo as escadarias, ir até a sala do meu avô, passar por trás da mesa dele e dar um abraço nele. E ele, independente, pode ser a reunião assim com o presidente da Honda ali dentro da sala, ele deixa entrar, vem aqui, me abraça. Meu avô também sempre foi muito amoroso nisso. E minha avó também tinha ficou, né, esse costume. Então, depois que meu avô faleceu e quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha esse costume de sempre estar lá, indo, subindo, dar esse bom dia pra ela, conversar um pouquinho. Minha avó sempre uma pessoa que batia muito papo. Como você falou, 1 hora de gravação, né, de áudio. Ela gostava de falar, contar a história. Então, assim, sempre me diverti muito com a minha avó. Então, tenho uma proximidade muito boa com ela. Que legal. Sinto bastante falta dela lá dentro, porque, digamos assim, que ela deixava uma energia diferente no ambiente. Então, você sabia quando a dona Mila estava e não estava na loja, né? Entendi. Você via, assim, pela agitação dos funcionários, por todo o ambiente em si, mudava. Tá. Então, ela era uma pessoa que, até a certa idade, ela frequentava diariamente a loja. Depois foi reduzindo conforme a demanda, né? Mas é uma mulher que até basicamente ali o ano de 2023 estava na frente dos negócios, ajudando meu pai. 2023 é ali atrás. Sim. Tá ajudando com o que ele precisava. Minha avó sempre foi, como ela falou, criteriosa também. Então ela tinha parte de financeiro muito palpável na mão dela, né? Então ela tocava tudo, basicamente, nesse sentido. E meu avô era o comercial.
Tá. Aí depois, quando meu avô faleceu, meu pai meio que assumiu essa posição do meu avô e ela continuou no negócio dela ali. Então, eu lembro dela inúmeras vezes passeando pela loja. Então, ela chegava, resolvia as coisas dela, saía, cumprimentava todos os funcionários. Então, como eu falei, minha avó ela sempre veio de uma cultura diferente. Então, ela tinha uma pegada um pouquinho mais rígida em algumas coisas. Então, eu, molecão, comecei a trabalhar com 14, vendia peça. Passava assim, pé no balcão, assim, por baixo. Já brigava comigo, né? Senta direito, moleque. No banquinho que não tinha encosto, ficava assim, né? Então, já assumia a posição pra mostrar pra ela que a gente tava ali uma coisa séria. Que legal. Isso eu sempre fazia ela dar risada, sorrir. Minha avó sempre foi muito de brincar. Que legal. Isso é uma coisa até que meio de sucessão, né? E você tá falando da Dona Mila, eu me envolvi muito com esse livro. Né? Eu me envolvi muito com ela, e você se envolve com a história, né? Tanto que quando aquele vídeo, né? Eu fiz um mini doc para apresentar na festa, e eu sabia que muita gente ia chorar. Tá. Né? E quando eu apresentei esse mini doc pro Doca, eu lembro dele chorando quando ele viu, porque eu falei, pus a mão no ombro dele e falei, meu amigo, a gente ia chegar nesse momento, porque são presenças muito fortes, né? Eles não são melhores que ninguém, mas são pessoas extremamente fortes naquela atuação. Você imagina, para uma pessoa do interior, lá de Piracicaba, que eles não tinham uma boa condição financeira. O cara chegar, né, que nem aqui, esse garoto aqui, né? Chegar onde chegou, né? Chegar a ser comandante de, sabe, Varscon, depois 727, depois 737. Quantos brasileiros conseguiam isso? Ele viajava para Miami, viajava com aquele avião. E a Dona Mila também lá do interior, né? Você vai ver aqui no livro, tem uma fotinha dela. Humildemente naquela lojinha, né? Chegar onde chegou. Porque eles têm muita dedicação, muita tenacidade, e você vai se envolvendo com essa história. Era isso, você quase antecipou praticamente a próxima pergunta, que eu ia falar, como é que foi para você a experiência de narrar isso? Porque você acabou falando, você se envolveu. Totalmente. Você se envolveu com a história, e eu acho que isso muda também o resultado final, né? Sim. Porque não é só simplesmente, vou fazer um trabalho de um livro e tal. E você acabou se envolvendo na história, sentindo ali todo o sentimento da família, a história. Então, conta um pouquinho ali como é que foi pra você, o Cícero, que contou tudo esse resultado final que a gente chegou aqui hoje. Cara, o que é interessante nisso aí, assim, você tentar buscar, que quando a pessoa lê um livro, ela tem que descobrir coisas que ela não sabia. Tá. Né? Então, quando eu achei o álbum de casamento deles lá, né? Porque eu fui escarafuchando, né? Tinha que ir lá, né? Eu entrava na porta, me benzia, pedia licença para eles para entrar na casa, né? Principalmente para mexer nos documentos. Sim. Né? Mexer nos documentos pessoais, né? Mas quando eu vi a foto do casamento, eu falei assim, cara, quem será que casou, né? Aí toca ligar para a igreja, que eles casaram na igreja dos frades lá em Piracicaba. Tá. Aí fui, consegui saber o padre, né? Foi o padre Saul Peron que celebrou o casamento deles. Você também não brinca em serviço, né, Cícero? Não. O cara mergulhou na história pra valer mesmo, né? Então, é isso quando você... E entrevistei todo mundo, né? O Zequinha, que foi o primeiro vendedor deles, foi uma entrevista difícil, porque ele estava mal de saúde naquela época. Aí fui para Piracicaba, a irmã do Wilson, a Marli, sensacional. Cara, eu lembro que eu cheguei na casa dela, eu já estava com todo esse envolvimento com a família, e quando eu cheguei na casa da Marli, que eu olhei nos olhos dela, cara, parecia que eu estava olhando nos olhos do Wilson. Eles se parecem muito. Aquela mesma expressão. e não é uma identidade física, é uma identidade de pessoa, assim, sabe? Aquele olhar, cara, parecia que tava olhando pra... eu ficava me controlando para não chorar, porque eu sou muito emotivo, entendeu? Então, depois a irmã, né,
A Nice. Nossa, assim, a irmã da Mila, ela falando da Mila. Cara, eu ficava viajando, porque eu já tinha visto as fotos, já tinha. Aí você vai viajando. Vai conectando, né? Aí ao mesmo tempo você tem que manter um distanciamento, senão você termina se envolvendo demais e não é legal, né? Tá. Então você tem que manter o distanciamento. Que legal. Mas foi um trabalho fantástico, cara, fantástico em todos os sentidos, né? Primeiro, pela confiança da família, né? Porque a família tem que confiar para abrir as portas. Total, né? total. E foi um trabalho que eu tive todo o acompanhamento do Doca, da família do Doca, do William também. O irmão mais velho é muito legal, né, cara? Total. Ele lembrava do álbum da Rita Lee, que fez a abertura. Então, assim, duro foi juntar tudo isso, separar em tópicos e vir montando de acordo com a passagem do tempo. Total. E em meio a isso, escrevendo como era o Brasil daquela época. Né? Que mundo que eles viviam, né? Porque o contexto muda todo. O contexto o Brasil mudando, hoje era um outro lá atrás. Então, ditadura, passou por várias coisas. Sim. E quando, nos piores momentos que foram ali no começo dos anos 90, né, daquele monte de problema econômico, eles abriram outras opções. Então eles montaram uma empresa de turismo náutico, que é a Mila Sub, que quem comandava era o Doca com o pai. Tá. Aí que o pai deixou a aviação, né? Depois teve aquele... como é que chamava naquelas... O paintball. Campo de paintball. Onde é a Milamoto, a nossa matriz, né? Lá na 23 de maio, antigamente era um campo de paintball. Eu joguei, cara... É o segundo campo de paintball. Eu lembro de quando eu era pequenininho, cara, eu fui com meu pai, a gente jogou paintball nesse lugar. Lembro que tomei umas Era perto da escola ali do Cecílio. Do Siqueira ali. Do Siqueira, isso. Pouco antes do Siqueira. Isso. Depois do Soban ali, né? Isso. Tinha um campo ali, porque eu morava na Pirapora. Sei. Em cima. Quando era pequeno. Isso, cara, 1988, 90, alguma coisa assim. E aí eu lembro que a gente morava num prédio e o campo de paintball era embaixo do prédio, que era na 23, era embaixo da... Quer ver, ó, Você lembra que tinha um detalhe que eu não posso esquecer? Você lembra que tinha uma cauda de avião? Uma rabeta de avião. De paintball. Você lembra disso? Putz, tinha. Eu era muito pequeno, mas tinha um campo lá, uma rabeta. Aquele avião foi onde o avião onde faleceu o José Carlos Patti. Caramba. Aquele avião que caiu. Nossa. Cara, umas coisas vai ligando na outra, né? Os detalhes Nem assim, acredita, você né? fala, meu... Deixa eu perguntar uma coisa, legal. Lucas. Você tem irmão, irmã? Eu tenho 2 irmãos. Um pequeno de 12 anos, o Theo. Tá. E o mais velho, que é o Bruno, de 29. O Bruno trabalha também lá, não? Trabalha comigo, o Bruno. Eu gosto de falar que o Bruno ele é mais a minha avó, na parte, digamos assim, que financeira, administrativa. Uhum. E eu sou mais o meu avô, trazendo ali o viés comercial. Tá. Né? Então, meio que a gente se completa, né? Tá. Eu não faço o trabalho dele do jeito que ele faz, ele não faz o meu trabalho do jeito que eu faço. Isso Perfeito. É bem bacana. Em contrapartida, tem o pequeno vindo aí, sonhando ainda com muitas coisas, né? O pequeno é a quarta geração. Não, terceira ainda. Terceira. Quarta terceira. é a Você é a minha. terceira, é verdade. A quarta, verdade. no caso, são os meus filhos, no caso. Tá bom, é verdade. E como é que é pra você e pro seu irmão? Porque é uma baita história. Que deve também ter uma responsabilidade, né? De continuar esse legado, né? Continuar honrando o nome. Como é que é pra você isso, cara? Você lida bem com isso? Você às vezes fica preocupado? Fico preocupado várias vezes, não é às vezes não. Eu falo que o peso de você ter uma responsabilidade que é trabalhar numa concessionária que é o tamanho da Milamoto e atualmente fazer o que eu faço com a minha idade é uma coisa que assim, eu não vejo nenhum jovem da minha idade Quantos fazendo anos você isso. tá, Lucas? Tenho 23. Nossa, muito novo. Eu não vejo nenhum jovem da minha idade tendo a cabeça de fazer o que eu faço, ou pelo menos tentar, né? A gente fala que estamos ainda nos aperfeiçoando. Tá. Só que o incentivo sempre existiu da parte do meu pai. Eu gosto bastante de uma coisa que meu pai me falou quando eu era pequeno, é que ele nunca obrigou a gente a trabalhar lá dentro. Então, ele assim, você faz o que você quiser fazer da sua vida, quer ser astronauta, quer ser médico, sua escolha. Porém, aqui as portas vão estar abertas se você quiser e vai ter que entrar ralando. Que aqui... Tanto como eu falei pra você fora, né? Eu entrei vendendo peça lavando moto. Tá. Com 14. Né? Hoje tô com 23, indo aí
pro 10º ano Tá. de Mila Moto. Não, mas isso aí, meu, pra você falou assim, eu sou super novo e tal, mas isso é... Você tem o sangue do Wilson e da Mila, né? E se Não, a gente for falar, com 23 eles estavam casando. Né? Exatamente. Pois é. Com 23 foi o casamento. Eles casaram dia 31 de maio de 69, foi o dia que a dona Mila completou 23 anos. Ela casou no dia do aniversário. Tá. Isso eu acho que foi estratégia pro meu avô não esquecer, tá? No dia do casamento, tá? Boa, eu acho que foi estratégia dele e eu vou utilizar isso comigo no futuro, você pode ter certeza. É um bom ponto, é um bom... E eu acho legal que nas fotos do casamento, tá interessante você ver assim, a Mila tá com aquele semblante tranquilo e o Wilson tá com aquele semblante assim, preocupado. Preciso correr no banheiro, né? Ela era... Pra você ter uma noção, é bem legal, a gente retrata isso no livro também, só pra você entender como que eles eram esse casal radical, vamos falar. Tá. No casamento, você tem aquele costume de jogar o buquê, né? Sim. O buquê da dona Mila foi jogado do Paulistinha. Caramba. Eles foram pro aeroclube de Piracicaba e ninguém sabia. Eles subiram no avião, ela com aquela roupa, tem até uma foto, ela com um vestido de noiva, porque o Paulistinha é um avião pequeno, né? Sim. É um avião de instrução, então ficam um na frente, um atrás. E naquele mesmo avião que ele a levava para saltar de paraquedas, eles fizeram questão de subir e ele deu um rasante. Baixinho, assim. E ela jogou um buquê lá de cima. Então, assim, cara. tem uma frase que desse momento radical nascia concretizava um grande amor e começava uma grande história, que foi até 2011, né? Quando o seu Wilson faleceu. Tá. E olhando para a história, assim, do livro, porque eu imagino que nos últimos tempos aí vocês mergulharam, né? Lucas participando, Cícero. Qual foi o principal aprendizado aí que vocês levaram dessa obra? Alguma coisa que ficou marcante, assim, para vocês? Olha, para mim foi a tenacidade, né? Você ter um foco e você em cima dele... por exemplo, eu tenho um filho que ele é halterofilista, né? Tá. E, cara, ele é personal. Eu vejo o dia a dia dele, né? Como dizer, não é halterofilista, né? Como é que chama? Ele é fisiculturista. Que ele tá indo campeonato, tudo. Isso, que ele tá indo puta de um foco. Que ele tá indo pro... sim, alimentação, medir certinho o nível de taxa de gordura, né? Isso. Tanto que agora eu tô tentando ver se ele vai pro halteres, né? Eu quero ver se ele que eu acho que... Porque, assim, o fisiculturismo é legal, mas agora no segundo campeonato dele, ele ficou em segundo lugar, ficou muito decepcionado, eu também. Mas é uma modalidade que ela depende do olhar de outras pessoas. Total. Enquanto o halterofilismo não, é peso versus peso, quem consegue é o melhor e acabou. Tá. Né? Então por isso que eu falei do halterofilismo. Mas mostrou o quê? A tenacidade. Para mim, a tenacidade, você tem uma meta, né? Seja em 1 ano, 2 anos, 10 anos. E é uma coisa que eu acho que falta no Brasil. A gente explorar as metas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Japão, eu estava lá na fábrica da Honda e eu perguntei para um operário, né, com a ajuda do intérprete, o que você pretende fazer daqui a 10 anos? Meu, cara, ele tinha um plano para 10 anos. Okay. A gente não tem planos para 10 anos, né? E você vê que o sucesso da família Schiavano ele surgiu por conta de planos. Planejar, executar, para mim foi o grande aprendizado desse livro. Tá bom. Para você, Lucas? Eu acho que resiliência, primeiramente, para falar de enfrentar dificuldades assim extremas, né? Como o Cícero mesmo falou, eles vieram de uma condição difícil, não era fácil. É o Brasil diferente, a gente tinha uma época de crise que foi muito difícil. Então, mostrar que eles tiveram garra, né? E principalmente o foco, que nem ele falou, para a gente conseguir completar esses objetivos e sempre pensando no futuro, porque a grande sacada hoje da Mila Moto é a gente estar pensando no futuro. Então, meu avô lá atrás pensou no futuro para ter a Mila Moto a certo ponto. Depois disso, quem pensava no futuro era o meu pai. Entendeu? E meu pai enxergava mais distante que o meu avô a certo momento da vida deles. Porque meu pai ele já estava incluso ali na sociedade que já tinha se alterado, né? Tá bom. Então acaba que isso é uma coisa que eu vi muito do meu avô, vi principalmente mais do meu pai. Então é uma coisa que eu
gostaria de passar nesse livro, esse sentimento e essa ideia de que a gente sempre pensar no futuro e sempre se manter firme perante as dificuldades, porque foram o que eles fizeram. Embora a gente fale lá, né, a famosa frase de que nada é impossível, né? Tudo é possível, depende da sua vontade. Total. Muito bom. Vamos ver quanto que tem de garra, né? Porque a Mila te agarra. Muito bom. Muito bom. Que conselho, porque é um livro sobre legado, né? Um livro sobre legado familiar que acaba envolvendo a Mila, a empresa, os negócios, mas que conselho vocês podem dar, talvez, para algum empreendedor que está aqui assistindo, empreendedora, que quer também contar a história, né? O que vocês acham que... Lógico, tem a possibilidade do livro, mas por que deveríamos documentar essa história, né? O que vocês acham que é... Por que acham que é válido isso? Olha, eu vou te falar, quando o Doca propôs o livro, eu já estava acostumado a ver livros de empresa. Tá. Mas normalmente o que você tem? Você tem um livro que parece resumo de vários balanços anuais da empresa. Tá bom. Aí fica, tinha tantos funcionários, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Aí fica aquela coisa que eu acho que não alcança, porque a gente sempre esquece que por trás de uma empresa, seja qual for o tamanho, existem pessoas. Total. Histórias de vida, né? E essas histórias de vida, seja de um cara que chega às 5 da manhã e sai quase meia-noite, como era o Antônio Hermílio de Moraes, né, à frente do Grupo Votorantim, ou um cara que chega mais tarde e sai mais cedo, mas a cabeça dele nunca desliga e tá criando novidades, né? Tudo isso tem que ser registrado. A gente não pode deixar a história passar, que foi quando o Doca me chamou e falou, cara, a história é importante, a gente não pode, um povo sem história não vai a lugar nenhum. Então, quando uma empresa investe em fazer um livro ou um documentário, mas que retrate a história das pessoas, tá, né? Isso daí é muito valioso, porque o que acontece? A Mila Moto, hoje, ela é vista com outro olhar por conta da publicação de um livro. Sabe? Você olha e fala, pô, a preocupação do Doca, eu acredito, todo mundo, nós levamos esse livro para o prefeito, nós levamos esse livro para várias outras pessoas e todo mundo fica assim, nossa, que coisa linda, que coisa legal. Por quê? Porque é importante. É importante e é diferente. Porque você fazer um anúncio, você fazer uma publicidade, basta pagar. Agora você abrir a sua história, abrir as portas da sua história. Porque esse livro aí, ele conta muito da intimidade da família. Né? O Doca, quando a gente começou a fazer, falou, cara, não é um livro sobre a empresa, é um livro sobre a família. Claro que a empresa termina entrando, sim, né? Mas o olhar é sobre a família. E é um olhar fantástico, uma família fantástica, claro, com todos os defeitos, né? Como toda família, né? Toda a família. Todos nós somos humanos. Né? Todos somos humanos, né? Mas o grande legado, para mim, é isso, para a empresa que pretende, né, guardar. Porque eu te falo uma coisa, enquanto durar a fibra do papel, a história vai estar viva. Muito bom. Digitalmente, a gente não sabe como é que vai ser. Sabe, se você... uma das histórias mais clássicas é assim, como é que nós vamos... Dizem que quando a primeira astronave, né, primeiro foguete ia para o espaço, mas como é que nós vamos anotar, né, os dados, porque não tem, a caneta não tem gravidade, não sei o que. Alguém virou e falou, cara, com lápis, meu. Então, assim, às vezes a gente fica tentando encontrar soluções mirabolantes, quanto o mais simples já resolve. É o melhor. Com certeza. Difícil ser simples. Total. Não sei por que o ser humano tem essa mania de querer complicar tudo. É que nem um exemplo. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer uma pergunta pro Lucas na sequência aqui. Meu roteiro tá um papel. Quando eu comecei a gravar, eu vinha com tablet. Aí eu falei, pô, legal. Só que acontece... Às vezes pinga uma notificação, alguma coisa, eu percebi que tava me distraindo. Sim. Aí eu falei, cara, bom e velho papel, tá aqui o roteiro pra me guiar, pra fazer as perguntas, é um papel, uma caneta, cara. É simples, né? Às vezes você quer, um tablet, vai ficar bonito na câmera, mas o que funciona é o papel caneta. Isso daí, eu lembro quando eu ia fazer as entrevistas e,
gravava no telefone. Puta, legal, você grava e tal. Mas depois você tem que decupar. Uhum. Cara, e às vezes é mais fácil, ia marcando alguns tópicos assim, porque eu também preciso falar pra vocês, né? Assim, é que nem uma carta, né? Uhum. Quando você recebe uma carta, quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, beleza. Quando você recebe um áudio, quando a pessoa te liga, pô, legal, cara. Hoje em dia ligar já é diferente. Agora, quando você manda uma carta, eu lembro que quando... Um assunto totalmente fora daqui, mas, por exemplo, o Leandro Mello, que você conhece, sim, né? Um cara que eu gosto muito do pai dele. E eu trabalhei com o Leandro era um cara sensacional. Aí um dia eu peguei e escrevi uma carta pro seu Pedro. Ô, seu Pedro, pô, legal, trabalho com seu filho, eu fico muito feliz como vocês cuidaram dele, criaram, tudo um amor entre vocês. Aí eu peguei a carta e pus no correio. Tá. Cara, o Leandro fala que o pai dele chegava a chorar quando eu via aquela carta. Por quê? Porque eu fui, escrevi, ele falava assim, o Cícero pôs a carta no correio pra mim. É simples, né? Teoricamente. É simples, mas é a fibra do papel que tá ali, aqui nesses documentos aqui que eu achei, sabe? Tá aqui o documentinho, né? Tá aqui uma carteirinha escolar, né, do seu Wilson. Mas, cara, aqui as notas dele, nota vermelha, nota azul, as dificuldades do dia que ele foi, que ele não foi, tá no papel, cara. Total. Por isso que tudo o livro, ele é tão importante. Tá. A fibra do papel é o nosso maior parceiro. Eu, por exemplo, pegando a leitura, né? Eu só consigo físico, eu não consigo Kindle, essas coisas, não vou, cara, eu consigo não. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, Lucas. Eu sei que, fiquei sabendo aqui dos bastidores, que o livro ele não vai ser vendido. Isso. Vai ser ali usado para contar a história da família e tal. Então, primeiro, obrigado, uma honra ter essa versão. Adorei o presente, adorei o capacetinho, vou mostrar aqui depois também. Adorei. Mas como é que vocês vão cuidar dessa parte agora mais do livro? Vocês pretendem presentear alguém, levar o legado? Como é que é a estratégia, uma parte mais business aí agora com o livro? No geral, quando a gente fez a nossa festa de aniversário, né, dos 45 anos, a gente já tinha convidado inúmeras pessoas que fizeram parte da história da Milamoto dentro desse período, né? Tá. Então, tinham parentes, amigos, né? Ex-colaboradores da empresa até. E todos foram presenteados com um. Então, todos já foram embora para casa com um livrinho já desse para deixar na sua estante, porque eles fizeram parte da Milamoto e, querendo ou não, a gente queria que a história também tivesse com eles ali. Tá. E, dentre outros, como o Cícero falou, a gente já levou para o prefeito aqui de Jundiaí. Tá. Aí seria um livro que a gente gostaria de presentear algumas pessoas que também mereciam ler sobre essa história. Tá. Então, algumas pessoas da Honda ali já foram presenteadas com ele também. Legal. Então, é um livro que carrega um peso muito forte. A nossa ideia era tentar até colocar ele, né, Cícero, na biblioteca aqui de Jundiaí. Vamos tentar. Até tava falando, tem alguns contatos aí pra gente. Lá, a gente teve com o prefeito de Itapevi, ele vai estar na biblioteca, por quê? Cara, você falou assim, 23 anos, né? Uhum. Cara, 23 anos é a idade que o Wilson e a Mila casaram. Então, assim, o jovem hoje tem que entender, né, o que é a vida. Total. Né? E, claro, esse é um livro que tem um valor, né, elevado para ser feito, né? Não é uma coisa assim. A gráfica, todo mundo sabe que é um custo muito, muito alto. Mas como que você vai chegar nas pessoas, né? Eu acho que a biblioteca ainda seria um bom caminho, uma boa, né? Com certeza. É que você demonstra o interesse da pessoa de vir atrás do conteúdo. Sim. Porque esse livro, é o que a gente falou, não é uma história da empresa, não é uma história ali de só contando quem que foi o Wilson. É uma puta superação. Uma história de superação total. Não, e assim, por que é legal estar na biblioteca, né? Porque, por exemplo, quando eu conversei com o Cícero, né? Eu fiquei feliz pelo contato, até falei pra ele, né? Porque, pô, a Mila, ela meio que se confunde um pouco com a história da cidade. Total. Tem, né? Tem uma questão disso também. Então eu falei assim, pô, que legal, assim, eu poder de alguma maneira estar aqui e entender um pouco mais dessa história, ganhar um livro, porque que de criança eu lembro. Eu lembro de, cara, quando eu via Dumont, a Mila anunciava e via a Mila na rua e via a Mila. Então, as histórias meio que elas estão interligadas, né? É difícil você separar, assim, faz parte quase que da cidade. E é interessante, tem um capítulo aí no livro, que é o capítulo das gincanas
né? A Mila e o Wilson, essas gincanas eram muito comuns em Piracicaba. Então, a juventude, ela se dividia nas equipes, né? Então tinha equipe. E como é que funcionava a gincana? Aí na rádio difusora, acho que é rádio difusora, o cara falava assim: começou a gincana. Aí o centro da cidade ficava isolado. Tá. Aí o Wilson, ele tinha uma DKV e ficava ali: quem trouxer primeiro uma garrafa azul vai ganhar um ponto. Aí eles tinham, saía correndo e levava. Então assim, a gincana, isso daí funcionava muito. E isso tá na alma da Mila. Né? Até hoje, a Mila Moto tem essa alma. Então, por exemplo, eles estão sempre hoje, por exemplo, tem um café da manhã do lançamento de um novo modelo, mas ao mesmo tempo saiu uma expedição do Saara Experience, que é um grupo que sai, um grupo de clientes, né? Que vai lá para a Serra do Japi, vai fazer um passeio de moto, de quase 100 quilômetros. O Saara Experience, ele é um projeto nosso, que ele é basicamente, vamos falar assim, um turismo ecológico. É um turismo com moto, voltado ali para a Serra do Japi. Onde tem uma frota ali de 10 Saaras, a nova Saara 300, onde a gente leva os clientes, então é um programa de fidelidade da Honda. Que legal. Para testar a moto. Então é um cliente que tem interesse de comprar moto, ou ele já tem a moto e tá querendo andar, ou é um cliente que tem, por exemplo, uma Big Trail e não tem muita praticidade ali, prática, né? Em andar na terra, então ele acaba optando ali por um modelo um pouco mais leve. E é para poder criar essa experiência, esse vínculo tanto com a cidade de Jundiaí, que a gente vai em pontos ali como o Placão, de sinalização para avião, depois desce para Fazenda Guaxinduva. É bem bacana o projeto. É uma coisa para quem é amante de terra, de andar na terra, um motocross, off-road, trilha. Não pode perder a oportunidade de ir. E curtir o visual, né? Então, assim, é lindo, é lindo. Então, você vê as imagens no nosso Instagram. Então você vê, né? Toda essa coisa da gincana que eles viviam no interior de Piracicaba veio para Jundiaí. Muito legal. E tem também esse tópico, esse capítulo, a cidade, acho que chama A Cidade Ganha uma Nova Família, quando eles vieram para cá. Em 79, a Mila não conhecia Jundiaí. E foram recebidos, tudo. E, inclusive, o Doca fala assim, o fato do meu pai ser piloto, eu ficava assim, a concessionária do piloto. Aí perguntava para ele, como é que é ser piloto de avião? Porque tinha um glamour, era algo muito... Tanto que você viu, você ficou olhando, né? A foto dele com os meninos. Sensacional. Deixa eu... Aquela que tá na cabine ou não? Não, mas tem ela grande aqui, ó. Olha que legal, ó. Ele aqui com... Vou mostrar aqui pro pessoal. Muito legal. É sensacional, né? Então, assim... E o Wilson é um cara que adorava contar história. Ele é um cara muito gente boa. O pessoal sentava, ele contava e relatava. Como é que é? Na época, o pessoal falava assim, como é que é viajar pro estrangeiro? Viajar pro exterior não era como hoje. Total. Não tinha nada a ver com hoje. Era um negócio assim, cheio de glamour, era muito caro, né? Então, assim, o Wilson também tinha esse lance que ele era uma figura. Muito bom. Um bom contador de história e tinha muita história para contar, né? Agora, gente, tem uma pergunta aqui que é um oferecimento do meu patrocinador aqui, que é a Cave de Café. E a pergunta é, se você pudesse sentar com alguém, tomar um cafezinho, pedir um conselho. Primeiro, quem seria essa pessoa e qual conselho você pediria? Eu começo? Pode ser. Eu acho que pela falta de ter essa oportunidade quando eu era um pouco mais novo e pela falta do entendimento também, eu acho que meu avô. Legal. Eu, assim, aproveitei muito minha infância com ele. Meu avô é aquela coisa, né? O avô e o pai são duas coisas bem diferentes, né? Sim, sim. Então, meu avô, ele foi comigo uma pessoa muito amorosa. Eu não tenho uma memória do meu avô brigando comigo. Eu também. Entendeu? Me proporcionou inúmeras memórias, assim, incríveis de viagens e passeios. Eu lembro, assim, coisa idiota, sabe? Eu lembro um dia, quando eu era moleque, e a gente tinha um costume de, alguns finais de semana, irem pra chácara dos meus avós. Né? Eu e meu irmão mais velho, o Bruno. Na época, o Theo não era nascido. E sexta, depois do almoço, baixa lá na frente da minha casa, um caminhão da Mercedes enorme. Meu avô desce do caminhão pra buscar a gente pra dar uma volta com o caminhão. Olha. Eu não lembro direito do caminhão. Eu lembro de ver ele descendo, ele vindo abraçar a gente, e depois ele colocando eu em cima do caminhão. Mas ficou gravado na memória, entendeu? Eu devia ter uns 5, 6 anos, né? Entendeu? Uma coisinha assim, muito banal. E são essas pequenas coisas. Eu tenho muitas memórias do meu avô que são incríveis, mas eu queria ter uma conversa com ele, de conversar do tipo... E a Mila Moto?
Vamos falar de negócio, porque eu não tive essa oportunidade de falar com ele. Com a minha avó eu tive. Entendeu? Eu conversei com ela, tentei entender um pouco da cabeça dela no mundo dos negócios, mas meu avô não tive essa oportunidade de conversar com ele sobre isso. Legal. Eu acho que seria interessante. Muito bom, muito bom. Excelente. E você, Cícero? Pra mim é até um pouco difícil falar isso, né? Porque meu pai morreu quando eu era muito novo. Tá. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. E a figura paterna sempre me emociona, né? Tá. E quando eu vi a dedicação do Doca, essa admiração que o Doca tem pelo pai, eu também terminei desenvolvendo isso. Entendi. Né? E se eu pudesse tomar um café, eu também queria tomar um café com o Wilson. E queria entregar esse livro para ele. Falar assim, cara, seu filho te ama muito. Muito bom. Eu senti isso daí, um peso, né? Assim, o cuidado, tudo. Aí você fala assim, cara, o Wilson passou, voou nesse mundo e deixou um rastro, né? E o rastro foi pro Doc, agora foi pros filhos. Então eu queria tomar um café com ele. Muito falar, bom. Até eu tô querendo tomar um café com ele já. Não é? Cara? Porque, ele era muito carismático. Ele era muito carismático e a Mila também, cara. Mas o Wilson, todo mundo que você fala dele... Porque, por exemplo, olha que interessante, o Lucas tava falando dessa imagem do caminhão e tal, eu tive uma relação assim com meu avô também, assim, fora do comum. Meu avô também partiu super cedo, acho que eu tinha uns 10 anos, meu avô morreu super jovem, cara. Meu avô morreu com 52 anos, assim, uma fatalidade, teve um ataque cardíaco e não conseguiu reanimar e morreu. Mas eu lembro de coisas tipo assim, cara, eu lembro de meu avô, ele vendia pinga. Ele ia em Jarinu, comprava pinga nos Alambiques, que é uma cidade aqui perto, né? Sim. E vinha vender aqui em Jundiaí. E eu lembro, cara, tenho memória, igual você tem, de tipo, tá dentro da perua com ele, no meio dos galão de pinga. E tipo assim, meu avô dirigindo, eu atrás com 5, 6 galão de pinga, uns galãozão assim. E cara, aquilo parecia pra mim que eu tava na Disney. Parque de diversão. Eu tava na Disney. Eu quando era criança... E se eu for pra Disney, não vai ser tão legal quanto tá atrás da perua do meu avô. Eu vou falar que assim, ó, o estoque de peças da Milamoto ali, por muito tempo, foi pra mim e pro meu irmão parque de diversões. É isso. A gente se escondia dentro de monte de pneu, assustava o gerente, que até hoje tá com a gente, o Du, trabalha com a gente até hoje, nosso gerente de peças. Eu falo que metade dos cabelos brancos que ele tem foi o Bruno que deixamos ele. Mas você sabe que você falou de Kombi, tem uma passagem do Wilson que era muito legal. Ele tinha uma Kombizinha. Ele tinha, assim, o pai dele tinha uma Kombi, né? E ele adorava fazer as curvas lá. E Piracicaba tem uma tradição de automobilismo, né? Tá bom. Tem a curva do S lá. Aí ele põe a molecada lá atrás da Kombi, fazia a curva em 2 rodas, mas ele falava pros moleques, vai pro outro lado. Aí os moleques lá atrás corriam pro lado pra fazer o lastro na Kombi. O contrapeso, né? E outra coisa, quando chegava o final Isso daí quem me contou foi o Fernando Furukawa, que foi um cara que eu descobri depois do livro já impresso, que foi o instrutor do Wilson. Caramba. Eu fui na casa do instrutor de paraquedismo do Wilson. E tive... Ele inclusive ele tá numa foto aí. Tá na foto do casamento. E ele falou, cara, final de ano, a gente ia na ponte esperar o Wilson passar com o DKV. Porque a gente sabia que alguma coisa legal ia acontecer. Muito bom. Ele era muito figura, muito cara. Bom, muito figura. Muito bom. Que legal. Muito bom, muito bom. Adorei a resposta o que vocês colocaram aqui. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, já encaminhando para a parte final aqui do episódio, que é o que é óbvio para vocês e as pessoas às vezes não percebem. Tipo assim, pô, Adilson, isso aqui é tão óbvio para mim, cara, e o pessoal às vezes não dá muita importância para isso. O que vocês acham? O que é óbvio aí? Por favor. Em relação ao livro, você diz, né? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vejo que, assim, é muito óbvio, na minha opinião, que o que transforma uma empresa, vamos falar familiar, né? No ramo familiar, né? Nessa, vamos dizer assim, história, né? Que cria uma história, você tem uma incrível história relacionada a eles, é a questão que a família era muito unida. Nós, vamos assim dizer, os esquevanos, tem a parte da família da minha avó também, que são do Bonato, né? Eles eram sempre muito unidos.
Então, você for procurar ali primos, parentes, inúmeros já foram colaboradores dentro da empresa, entendeu? Então, até porque era uma empresa que sempre abriu os braços para a família. Tá. Então, eu sinto que isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia cada vez mais você ter menos empresas com essas as ligações familiares. Prezando mais ali um negócio, digamos assim, sem essa conexão. Tá bom. Porque é diferente. Você tomou uma bronca do seu chefe, tomou uma bronca do seu pai. Eu trabalhei com meu pai, entendeu? Era bem diferente. É bem diferente. Mas ao mesmo tempo é legal, porque você tem aquela frase que é ótima, que é o único homem que quer ver você melhor do que ele é seu próprio pai. Então, se o meu pai tá me dando uma bronca dentro do meu negócio hoje, eu sei é porque ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Total. Ou uma coisa que provavelmente 20 anos atrás ele errou. Então, isso é uma coisa que, na minha opinião, falta muito. Então, a gente tenta ali, né, sempre tentar trabalhar para ser sucessores melhores, né? Eu e meu irmão. Então, hoje a gente estuda algumas coisas específicas dentro do negócio para tentar melhorar essa ideia do meu pai. Meu pai é uma pessoa que sempre foi aberto muito pro futuro. Tá. Então, cara, meu pai pensa uma pessoa com facilidade com tecnologia. Então, assim, ele tem uma facilidade que eu já vi pessoas da idade dele que não tem longe da facilidade dele com tecnologia. Foi uma pessoa que adora filmagem, então, câmeras no geral. Tá. E hoje ele tá na onda do inteligência artificial. Meu pai descobriu, né, a inteligência artificial, vamos assim dizer, e para tudo ele usa. Tanto que ele brinca que ele tem já o próprio secretário, né, no telefone. Sim. Chat, né, me responda aí o que alguém faz uma pergunta para ele, papum, rapidinho com o chat GPT. Tá. Então, assim, ele traz muito disso para a empresa. Então, a gente tem algumas reuniões mensais nossas na loja com os vendedores, e ele sempre fala, cara, hoje o seu melhor amigo é a inteligência artificial. Isso mostra que a cabeça dele tá sempre à frente. Entendeu? Então, você ter esse passo à frente, que é uma coisa que ele tinha falado, que é sempre a gente pensar no futuro, que a gente não tem o costume de pensar, e ao mesmo tempo você ter essa ligação familiar que é muito forte. Muito bom. Você trabalhar com seu irmão, né? Trabalhar com seu pai, futuramente, quem sabe, com os filhos. Muito bom, Lucas. Pra mim, o óbvio que as pessoas esquecem é que as histórias acabam. Muito bom. Nossa. As histórias, infelizmente, elas se acabam. Então, se você puder, além de resgatar, viver essa história de uma forma intensa, é algo óbvio. Então, assim, aquela pessoa que você não vê há muito tempo, liga para ela, dá um oi, porque é óbvio que a história acaba, mas a gente não percebe. Parece que não percebe. Muito bom, gente. Muito bom. Cara, o episódio passou voando. Eu queria agradecer muito vocês, agradecer o presente, agradecer a oportunidade de participar um pouquinho da história da Mila, né? Tanto da família como da empresa Mila Moto. E foi uma honra, um privilégio. Eu adorei o presente. Obrigado. Queria agradecer vocês de novo por esse espaço, de vir contar isso. Vamos fazer o contato, vamos ver como é que a gente chega lá na biblioteca. Isso. Vamos correr atrás disso. E pedir para vocês agora deixar um recado final aí para quem ficou com a gente até agora. O que vocês querem passar aí de recadinho para a turma? Eu acho que tem que ser rápido, né? Primeiro eu queria agradecer por esse espaço. Esse trabalho que você faz, eu acho muito legal. Só o que vai mudar esse país, só o que vai levar a gente para frente é a cultura, é a educação. O mundo inteiro siga esse caminho. Total. E quem estudou Coreia, Chile, se desenvolveram e a gente ficou para trás. E muito disso vem por conta dos livros. Então, o recado que eu deixo é, primeiro, agradeço, e segundo, leiam. Não tem outro jeito de evoluir sem ser lendo e se educando. Muito bom, muito bom. Eu queria também agradecer pela participação. Eu acho que, primeiramente, a oportunidade da gente estar contando aqui a história que é uma história da minha família. É o meu legado, né, no caso. Sim. Então, são os meus ancestrais. Então, eu agradeço de coração mesmo pela oportunidade de estar vindo falar deles aqui, não só para você, mas para todos os nossos telespectadores. Mas também te parabenizar, porque, como eu falei para você lá embaixo, foi o primeiro podcast que eu vi sobre livros. Eu acho isso bem bacana, porque num mundo de tecnologia foi o que você comentou do tablet. A gente esquece do
do material, do papel. Total. Eu pego o meu irmão, por exemplo, mais velho, ele tem um Kindle lá, ó, tudo ele usa aquilo lá. Nunca vi ele com o livro na mão, mas tem aquilo lá com 50 mil livros dentro, assim. Tá. Não tô criticando, né, falando que é errado, mas é o que você falou, realmente muda muito. Então, no mundo hoje da tecnologia, a gente tem que dar uma atenção para os livros, porque por meio dos livros que a gente repercutiu, ainda repercute toda a nossa história, né? Total. Muito obrigado. Muito bom. Gente, ó, então, espero que vocês tenham curtido. Eu aqui fiquei imerso na história aqui do Wilson e da Mila. O livro tá aqui. Vou deixar a rede social aqui da Mila para vocês, aqui na descrição, do Cícero, do Lucas. Obrigado por mais uma quarta-feira juntos aí. A gente se vê todas as quartas às 19 no YouTube e no Spotify. Até a próxima.